Pessoal, tem cada relato bizarro, porque saíram documentos oficiais aí daqueles avistamentos. Pra quem não se lembra, né, Richard? Que avistamentos são esses? Devemos correr para as montanhas, né? Se liga nisso, pessoal. Pra quem não se lembra, lá em 2022, a gente mostrou isso, a gente fez uma cobertura sobre esse caso, porque basicamente é o seguinte, resumindo, várias luzes estavam surgindo no céu, os pilotos estavam vendo, os pilotos estavam relatando ali, e a gente acompanhou esses casos de OVNIs no sul do Brasil, né? Principalmente no sul do Brasil, mas teve uma explosão de OVNIs, um surto de OVNIs em vários pontos do Brasil no final de 2022. A gente acompanhou, a gente mostrou aqui no canal, só que agora saíram documentos oficiais disso tudo, né? Porque a gente teve acesso a quê? Na época, comunicação por rádio, algumas imagens, essas inclusive são do canal Pôr do Sol Guaíba, vou deixar o link aqui na descrição. Eles conseguiram pegar muita coisa em vídeo. Só que, agora, Cris, temos detalhes, tá? Detalhes do que foi avistado com relatos de pilotos. São dezenas e dezenas de documentos oficiais que foram divulgados, pessoal. E aqui eu fiz uma seleção só do melhor, do que a gente consegue ver de mais bizarro, de mais estranho. Há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que diz a nossa van filosofia. Se eu não me engano, foi Shakespeare, né, Cris, que falou isso? Acho que foi. E de fato a gente percebe que, pessoal, tem coisa muito bizarra. É porque será que tanto piloto ia estar errado, né? Falaram que era de tudo, falaram até que ela... Lembra que tinha uma conversa de Starlink? Falaram, deu o maior bafafá, saiu até no UOL, né? Treta, Galeria do Meteorito com outras pessoas aí, ó, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui no card. E aí você provou, não teve um que você provou? Porque Starlink? Quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, né? Não era satélite, não tinha como ser satélite, mas enfim, né? Agora a gente tem os documentos oficiais e a gente tem acesso ao que de fato os pilotos viram, tá? Spoiler, não é nada normal, já adianto pra vocês. Mas, como diria Jack, o investigador de casos de OVNIs e UAPs, vamos por partes. Essas imagens de fundo que vocês estão vendo, de fato, esses filmes aqui, esses vídeos, são daquelas luzes, né? Mostram algumas dessas luzes que estavam sendo avistadas no sul do Brasil. E os documentos que eu vou mostrar aqui, todos os links eu vou deixar aqui na descrição, e são basicamente o quê? Informes oficiais que são entregues para quem? Para centros, né, integrados de defesa aérea e controle do tráfego aéreo, SINDACTAS, né? Órgãos vinculados à Força Aérea Brasileira, a FAB, né? Então são documentos oficiais e, como eu disse, todos que eu vou mostrar aqui são de pilotos de fato, desse boom de OVNIs que aconteceu em 2022. Os documentos a gente começa a ver agora com os relatos. Isso que vocês estão vendo já é o primeiro desses documentos. Vocês vão ver bastante isso, ocorrência de tráfego hotel ou com tráfego hotel. O que é tráfego hotel? O que é? Basicamente, OVNI, tá? UAP. É coisa estranha, é OVNI que é visto no céu, é coisa que não tem explicação. Eles apelidaram de tráfego hotel. O porquê, eu não sei, na verdade. Quem souber, inclusive, deixa aqui nos comentários. Você já viu algum tráfego hotel? É tipo um codinome, né? Alguma coisa assim entre os pilotos, pra não falar, ó, tô avistando OVNI, alguma coisa assim. Nesse primeiro relato, pessoal, é o seguinte. Foi do dia 19/10/2022. Eu vou passando aqui os pontos-chave, tá? Esse aqui teve uma duração de 10 minutos. Que Starlink, Cris, que fica 10 minutos seguindo um avião. Seguindo ainda um avião. Visibilidade, CAVOC, né? Ou seja, CAVOC, no termo da aviação, é um céu muito limpo, limpíssimo. Você tem uma visibilidade de mais de 10 km. O objeto, ele era uma luz branca, fazia manobras em zigue-zague, subia, descia e estava numa altitude ali de 11 km. Starlink faz tudo isso? Starlink faz tudo isso? Satélite faz tudo isso? Deixa aqui nos comentários se vocês já viram um satélite fazendo zigue-zague, né? Aí a gente tem o segundo relato, ele fala que durou ali 10 segundos, não teve nada demais. Aí tem um terceiro relato, seu segundo, né? Tem um terceiro relato aqui que também chama atenção, porque foi da Ilha do Mel, no Paraná. O objeto era maior do que um avião, tá? Eles falam aqui, o objeto maior do que um avião convencional, tá aqui, ó. Eu tô mostrando aqui pra vocês no mouse. Ele, inclusive, fala, o piloto, né, que ele conseguiu gravar com um Samsung Note 20 Ultra, mas eu não encontrei esse vídeo, nem essa foto. Eu não encontrei nenhum registro feito, infelizmente, né? Eu queria até mostrar aqui pra vocês. Detalhe, é bom lembrar, isso são relatos de pilotos, pessoas da aviação. Treinadas, né? Treinadas pra isso. Não é o Joãozinho que chegou ali de paraquedas e não sabe o que é. Não, é muito bizarro, né? Aí a gente tem um quarto relato que falam que eram 2 luzes, no caso aqui, né? Aparecia a cada 1 minuto e tudo mais. A gente tem um quinto relato que fala que foi em Porto Alegre, 2 ou 3 objetos, né? E eles se deslocavam em ala, ou seja, juntos.
Detalhe, ele coloca aqui que a tripulação também viu nesse aqui, né? Nesse documento, a tripulação também teve acesso. Então, Cris, será que o piloto... Você poderia até falar, não, o piloto talvez ele, sei lá, tava viajando, alguma coisa assim, tava cansado, viu coisa demais. Agora, a tripulação também viu, ou seja... Todo mundo junto. Todo mundo junto, tá todo mundo errado. E outra, né? Tantos pilotos, todos eles estariam errados sobre essas luzes. E os pilotos, pessoal, eles estão acostumados a conhecer o que é o céu. Eles viajam muitas horas, né, Cris? Pra Se for um conseguir fenômeno fazer qualquer, um voo como atmosférico. esse. Sério, tipo, estrela, satélite, qualquer coisa natural, balão, né? Eles sabem diferenciar e subestimar, né, o conhecimento e a capacidade de um piloto simplesmente porque você acha que eles todos estão errados e você tá certo, sei lá, né? Meio bizarro isso. Ou porque você também não quer acreditar ou não quer pensar, nossa, e agora? Isso existe? O que será? Ou, pelo menos assim, ó, existe alguma coisa que a gente não sabe explicar. E tem coisa que existe e a gente não sabe explicar. A gente simplesmente tem que aceitar, né? Mas sabe o que a gente sabe explicar? O quê? Joinha. O like, quando vocês gostam do vídeo, vocês vão lá e deixam o like. Isso tem explicação total, né? Se estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perderem um vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal Galeria do Meteorito. É só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro canal Galeria do Meteorito. Aí, ó. E ter os nominhos passando aqui, claro, nossos queridos patrocinadores do nosso canal que deixam o nosso coração tão feliz, né? Agora voltando, pessoal, um relato que me chamou e muito a atenção, muito mesmo, é esse que eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês, porque vocês sabem, né, que eu mostro as coisas em detalhes. Vamos lá. Anexo C, ficha de controle tráfego hotel, né, ou seja, avistamento de coisa estranha no céu. E aqui, pessoal, esse documento, ele me chamou a atenção pelo seguinte. O relato aconteceu ali em Florianópolis, no caso o avistamento, né, em Florianópolis, Santa Catarina, no dia 5/11 de 2022, a 1h20 da madrugada. Duração, Cris, 1h30, tá? Duração aqui, ó, 1h30. Que satélite que fica seguindo um avião 1h30? Eu não conheço. E outra, não era só um. 5 objetos esféricos voando juntos. Luzes brancas, verdes e vermelhas. E aí ele coloca aqui, ó, no relato aqui embaixo, uma coisa muito interessante, tá aqui em caneta, ó. Abre aspas. Ele coloca aqui alguns termos de aviação, de piloto, que eu não identifico muito bem. Mas aqui, resumindo, ele coloca aqui, abre aspas, a esfera maior se dividiu em dois. Após se juntar de novo, uma luz apareceu no fundo do mar. Que coisa bizarra. E será que um piloto é do nada? Ah, sei lá, eu vou inventar. Tá chato o meu dia. Eu vou inventar uma história junto com todo mundo. Tô entediado. Pessoal, aqui. não faz sentido, tá? Não faz sentido. Tudo bem. A gente não precisa acreditar em tudo que é contado pra gente. Só que quando você fala de pilotos que são treinados para isso, que estão ali voando o tempo inteiro, estão cansados de conhecer tudo que existe no céu, desde pipa a pássaros, a estrelas, a satélites, a tudo. E de repente, não só um, mas dezenas falam, ó, tem luzes seguindo nossos aviões e são esferas, elas se dividem, fazem manobras, E a gente zigue-zague. sabe que piloto, em geral, eles evitam. Não, eles evitam, até porque existe um certo preconceito, mesmo entre eles, né? Tipo assim, aquele cara tá vendo demais, né? Tá vendo OVNI. Ou seja, pra eles falarem. É porque foi muito forte, né? Foi uma coisa muito que eles falaram, não, isso é algo realmente bizarro. E aí, como todo mundo tava avistando, então todo mundo decidiu ir lá e deixar o relato. A gente tem um 7º relato que fala também que teve uma duração de 1 hora, e aqui nos detalhes ele coloca, parecia com satélite, mas os movimentos não eram de satélite. Ele deixa bem claro aqui, né? Aqui, ó, os movimentos não eram de satélite. O 8º relato, pessoal, 5/11 também, ó, reparou? Mesma data, 5/11, a 1 hora da manhã. Percorreu o avião durante todo o voo, mais ou menos 40 minutos foi a duração desse voo. Eram 3 objetos de cores vermelhas e verdes. Tinha 2 pessoas na tripulação e elas viram, e variava entre 1 e 3 objetos o tempo inteiro. 40 minutos, Cris, o voo. Que satélite é esse que persegue um avião por 40 minutos? Eu não sei. Se alguém sabe de um satélite, deixa aqui nos comentários. Sim, isso é muito bizarro. Tem mais um relato 9º aqui que também me chamou a atenção, que ele fala, a duração, olha aqui, ó, 30 minutos, pessoal. A gente não tá falando de satélite. Claramente não estamos falando de satélite, tá? O objeto, ele é grande, de cor vermelha, fazia também zigue-zague, tá? Ele coloca aqui, ó, o céu tava aberto, ó, ou seja, não tinha nada que pudesse
sei lá, confundir alguma coisa, né? Fazia zigue-zague, se aproximava e se afastava do avião. Tinha luzes brancas e amarelas. Sim, isso tudo tá muito bizarro, Cris. Sabe o que muita gente pode dizer aí? Ah. Pode ser drone. Mas eu não conheço nenhum drone que chega numa velocidade de cruzeiro de avião. Eu também não conheço. Seguindo e chegando e desaproximando. Aproxima e não, desaproxima. E outra, né? Só se fosse um drone militar. Porque como que um drone ele vai se afastar tanto de quem tá tendo o controle desse drone? Só aquele tipo de UVA que chama, né? Só se for algum drone militar, será americano, por exemplo. Pode ser, tá aí, né? Uma sugestão. Vocês acham que pode ser isso, né? Deixa aqui nos comentários. Foi um enxame desses negócios. Foi um enxame. Desse negócio todo aí, porque quem quiser, volta até lá nessa época dos nossos vídeos. Lá isso, eu vou deixar um exemplo aqui no card pra vocês. Foi um enxame, pessoal. Foi um grande avistamento de OVNIs, né? E diversas pessoas avistando esses OVNIs. Aqui a gente tem um outro relato que eu vou mostrar aqui pra vocês. O 10º relato, ele fala que teve duração, pessoal. Olha aqui, que bizarro. Duração, 45 minutos. Tá aqui, ó. Tempo, duração, 45 minutos. Isso não é normal, tá? Variava entre 1 e 3 objetos, de acordo com esse piloto, né? E formavam um triângulo. Isso também é bem intrigante, né? Um fala que avistou lá, né? Ele se dividia, se juntava e de repente tinha uma luz muito brilhante que aparecia no meio do mar. E já nesse outro ele fala que formava uma espécie de triângulo. Não é a primeira vez que a gente tem relatos de objetos voadores não identificados, ou de WAPs, né, fenômenos anômalos não identificados, ou FANIs, na sigla em português, com forma triangular. Um outro detalhe, pessoal, também, que a gente tem aqui mais um documento, eu já tô finalizando aqui porque eu peguei só os mais interessantes, porque são dezenas, pessoal, dezenas e dezenas de documentos. Esses todos que eu tô mostrando, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá tudo no Arquivo Nacional. Outra coisa muito interessante também é que nesse 11º documento que eu tô mostrando para vocês aqui hoje, ele fala que viu pela escuta de rádio com a torre lá no Rio Grande do Sul e ele percebeu, olha aqui, ó, o relator informou que adquiriu a informação do reporte do TAM 3710 ou 3790. Ao ouvir as frequências, ele informou que havia descoberto um padrão em Morse, em código Morse, nos reportes desde o dia 22/10/2022 até hoje. O hoje, no caso, é 25/11/2022. Então, perceberam até código Morse nisso. Então, isso poderia que... Eu acho difícil. Se a gente entra na ideia, vamos por um momento entrar na possibilidade de que seriam seres extraterrestres ou uma civilização extraterrestre. Dificilmente ela usaria Morse, a não ser que ela, sei lá, quisesse brincar com a gente, né, com código Morse. Não, eu já acho que dificilmente ela não usaria. O Morse? Por quê? Porque é básico, é simples, é aquela coisa binária, é uma coisa simples e uma linguagem universal. É melhor do que você ficar tentando aprender inglês, português e outras coisas mais. Tá aí. Pra mim, no caso, esse que fala de código Morse seria um ponto que chamaria mais pra coisa militar. Mas tem esse ponto que o Chris falou, né? Que de acordo com o pensamento do Chris aí, chama mais, então, pra algo alien mesmo, né? Ou alguma possível civilização extraterrestre. O que vocês acham, pra né? Pra mim, sim. Se eu fosse um alien tentando me comunicar com alguém... Seria em código Morse, Chris? Muito mais simples, óbvio. Eu vou tentar entender o Windows, DOS, Android. Verdade, né? Não, e fora que o Windows buga demais, iOS, né, também. Eu vou tentar fazer o quê? Entender radar, programação de radar, programação de satélite, Wi-Fi, esse negócio de bandas largas, bandas médias, bandas curtas. Não, é muito complexo. É muito complexo. Daí a gente tem, pessoal, um 12º relato, agora já finalizando com vocês, né? Um 12º relato que fala que teve duração, olha aqui, ó, de 2 horas, tá? Foi de Brasília até Porto Alegre, 2 objetos perseguindo o avião, fazendo movimentos circulares e horizontal. Não, isso não tá nada normal. Mais um relato falando que a duração foi de 20 minutos, lá em Foz do Iguaçu. Eram 3 objetos, um varia de intensidade, né? Como se fosse um farol de avião, e 2 se deslocavam lateralmente com o avião, ou seja, como se estivesse perseguindo o avião. Isso no dia 17/11/2022. E o último relato aqui para mostrar para vocês, do dia 16/11, tá? À 00:42. Teve uma duração de mais ou menos 45 minutos, tá? E foi de Curitiba até Porto Alegre. 2 objetos grandes, tá? Abre aspas, aparentemente fora da atmosfera, se deslocava para a esquerda e retornava no sentido contrário, girava entre si.
Tudo isso, pessoal, como eu disse, são documentos oficiais, são documentos que estão disponíveis no Arquivo Nacional. Como eu disse, todos os links eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E depois, um detalhe, né? Depois, tudo isso dá uma parada, para de acontecer do nada, ou seja, satélites do nada somem, né? Para muita gente aí, mas para de acontecer do nada, e aí volta a acontecer depois de um tempo em 2023. Quem quer a parte 2 desse vídeo, porque já tem alguns documentos oficiais que foram liberados também desse boom de avistamentos que aconteceu um ano depois. Se vocês querem que a gente faça a parte 2, comenta aqui embaixo, Richard, queremos a parte 2, procura lá os documentos mais bizarros, os relatos mais bizarros e traz aqui pra gente, né? Vai ser um prazer, mas a gente tem que saber se vocês realmente querem esse vídeo aqui, então comenta aqui embaixo, tá bom? E falando em OVNI, olha o que foi visto também por um piloto, né? Já que a gente tá falando de OVNIs vistos por pilotos, o que um piloto lá na Colômbia viu e gravou, tá? Pra quem não viu, eu vou deixar esse vídeo no box aqui pra vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no céu e nas coisas estranhas que vemos nele. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.